Boa tarde! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, meninas que entraram pontualmente. É uma alegria recebê-las aqui novamente. Que maravilha, que maravilha! É sempre muito bom encontrar vocês no nosso super horário marcado, no nosso último horário do expediente da semana, na sexta-feira, no nosso sextou com caso clínico. Para quem é novo aqui no perfil, vou me apresentar. Meu nome é Tatiane Marega, sou cirurgiã dentista, professora, pesquisadora, coordeno o mestrado em odontologia para pacientes com necessidades especiais da São Leopoldo Mandique. Estamos na nossa terceira turma e inclusive estamos com matrículas abertas para a turma 3. A turma 3 está confirmadíssima. Então, quem quer fazer a diferença, agora é a hora. Sou também escritora do livro Odontologia para Pacientes, o livro Odontologia Especial, que está na sua segunda edição, pela editora Santos, e ajudo e ensino dentistas a tratarem pacientes complexos com segurança. Bem-vindos à nossa live de hoje, ao nosso encontro semanal. E na sexta-feira passada, eu pedi para vocês colocarem sugestões de temas que lhes fossem pertinentes para a gente poder discutir. E eu acatei uma das sugestões, né? A doutora Patrícia pediu que a gente falasse um pouco sobre manejo odontológico em paciente oncológico pós-radioterapia de cabeça e pescoço. Na semana passada, a gente falou sobre um paciente oncológico, mas falamos de um caso clínico de quimioterapia. Hoje nós vamos falar sobre radioterapia. E antes da gente começar a falar sobre o caso, eu gostaria de lembrá-los que no dia 23 de março, às 20 horas, né, 8 da noite, horário de Brasília, eu vou realizar a Masterclass Dentista Seguro. O link tá aqui na bio, né, do Instagram. Clica lá, se inscreve, é gratuita e nessa Masterclass eu vou falar bastante sobre manejo medicamentoso em pacientes que tomam várias medicações. E o que mais a gente tem hoje, né, pessoal, é paciente tomando muitas medicações, é o paciente polifarmácia. E são aqueles casos que geram insegurança para a gente na hora da prescrição ou na hora da gente conduzir, por exemplo, que a gente precisa anestesiar o paciente ou precisa depois fazer uma prescrição. Aí, de repente, na anamnese você olha, o paciente está tomando lá 5, 6, 7, 8 medicações e você fala, ai meu Deus, e agora, né? Será que eu posso prescrever o que eu estou pensando que seria bom para o paciente? Então, a função dessa Masterclass é exatamente desmistificar, explicar conceitos e a gente ter um protocolo pronto mesmo do que utilizar com segurança nesses pacientes super polimedicados. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreve, que vai cair lá no grupinho de WhatsApp de aquecimento, onde eu coloco também novidades, casos, né, artigos e tudo mais. Então, vai ser uma alegria ter vocês junto comigo no dia 23 de março, às 20 horas, na nossa salinha do Zoom, na Masterclass Dentista Segura. Então, quem não se inscreveu, se inscreve lá, porque eu espero vocês. Ah, que bom, mais gente entrou. Oi, Kátia, oi, Emília, oi, Bianca, Michele, querida, um beijo para você.
assídua aqui no nosso horário, né? Que maravilha, fico super feliz de ver todo esse meu pessoal que é super é, fiel, né? Na nossa sexta-feira, no nosso último horário. Pois bem, então vamos falar do nosso caso de hoje, né? O paciente oncológico é um paciente que eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, né? Mas é um paciente que está cada vez mais frequente no nosso atendimento clínico, na nossa rotina. Tem aumentado uma grandemente o número de pacientes que lutam contra algum tipo de tumor, algum tipo de câncer. E cada vez mais a gente se depara com esse paciente no atendimento e tenho certeza que em algum momento da rotina clínica de vocês deve ter acontecido uma dúvida, deve ter acontecido uma insegurança, né? Então, dentro daquela alteração que está presente, será o que eu faço? Posso extrair? Não posso extrair? Posso medicar? Não posso medicar? Qual que é a melhor alternativa para a gente utilizar para esse caso? Então eu escolhi, dentro dos meus casos de pacientes oncológicos que fizeram radioterapia, eu escolhi um para a gente comentar hoje, mas que tem muito conteúdo, mesmo para trazer uma revisão para quem já sabe muito e para trazer muito conceito para quem está aprendendo agora. Dessa forma, vai trazer mais segurança para você no atendimento desse paciente, que é um paciente super complexo ali para a gente fazer o atendimento, né? Tem muitas nuances. Então vamos lá? Vamos com a Tati? Muito bem. O paciente de hoje é um paciente masculino, 62 anos, que compareceu no consultório odontológico com queixa na região posterior da mandíbula, no lado esquerdo. E aí, a queixa dele é que ele tinha dificuldade para mastigar. Fazendo a anamnese, ele relatou, né, que ele já tinha tido um diagnóstico prévio de carcinoma espinocelular em orofaringe, certo? E aí ele tinha feito tratamento oncológico. Ele tinha feito cirurgia oncológica, né, para remoção do tumor. Depois ele fez radioterapia de cabeça e pescoço. Ele já tinha o dossiezinho nele na mão, porque o paciente, quando termina o tratamento, né, quando ele finaliza as sessões, ele recebe um dossiê. Nesse dossiê tem toda a descrição do que foi realizado durante o tratamento oncológico. Então, esse dossiê me permitiu saber que ele tinha feito uma dose total de 66 grays, tá? Nessa região de cabeça e pescoço. E a última sessão desse paciente tinha sido há 18 meses. Então, ele estava em acompanhamento pós-radioterapia há 18 meses, ok? Eu vou fazer um parênteses, né? Porque existe a unidade Gray e a unidade centigrays. Então, pode ser que alguns colegas estejam acostumados com a linguagem Gray e outros colegas estejam acostumados com a linguagem centigray. Então, só para a gente fazer esse bem bolado, esse parâmetro, essa conjunção, um gray é igual a 100 centigrays, como diz o nome, tá? Então, um gray igual a 100 centigrays. Então, nesse caso, eu vou estar falando o tempo todo em grays. Então, quem está acostumado com a linguagem centigray é só multiplicar por 100, 2 zeros, ok? Muito bem. Na anamnese ainda, verifiquei que a comorbidade que o paciente tinha associada, né, era a hipertensão arterial controlada.
E a medicação que ele estava fazendo uso era a losartana. A losartana ele utilizava 50 miligramas por dia e ele estava fazendo uso de omeprazol. O omeprazol ele estava usando 20 miligramas de manhãzinha ali em jejum. Era um paciente que atualmente não fumava, mas ele tinha o histórico de ser tabagista por muitos e muitos anos, né? Que é um perfil muito clássico ali, na grande maioria dos casos, do paciente que é oncológico de cabeça e pescoço, né? Que tem ali esse histórico de tabagismo. E a queixa principal dele era: tenho dificuldade para mastigar, eu tô com dor aqui no fundo, no lado esquerdo. E aí, o que ele relatava também de queixa, né? Além dessa dor. Ele relatou que ele estava com a boca muito seca, constantemente, que ele tinha bastante dificuldade em engolir alimentos muito secos, que às vezes ele precisava molhar um pouquinho o alimento, senão ele não conseguia engolir. Ele estava com sensibilidade dentinária frequente, que já estava incomodando. Ele estava também com uma perda parcial de paladar. Então, tinha alguns alimentos que ele sentia o sabor, outros alimentos era como se ele não sentisse sabor algum. Aí, depois de ouvir as queixas dele, eu fui fazer o exame extra-oral, né, no paciente. E aí, o que eu observei? Ele tinha uma discreta limitação de abertura, né, um trismozinho assim, bem pequenininho. Então, assim, não era nada assim super notório, falar assim, o paciente não tá conseguindo abrir a boca. Não, um pouquinho. Então, ele tinha uma discreta limitação ali na abertura, né? Isso tudo a gente vai discutir depois, né? Tá certo? Não tá? Acontece? Não acontece? Então, tô contando tudo primeiro. Ele tinha ausência de linfonodos palpáveis. Eu palpo sim. Então, eu aperto, já brinco com o paciente, falei assim, olha, vou dar umas apertadinhas no senhor. Então, aperto, apalpo, eu acho que a gente tem que fazer mesmo, meninos. Então, apalpa, aperta, para você realmente perceber se não tem nenhum linfonodo palpável ali. E também não percebi nenhuma alteração cutânea no paciente. Então, no exame extra-oral, só percebi essa limitação discretinha ali de abertura. E aí, na hora que eu fiz o exame intraoral, aí sim, eu observei que realmente o que ele relatou da boca seca era super condizente. Então, ele estava com uma xerostomia significativa, a língua estava até brilhando, sabe? Mucosa assim, bem desidratada mesmo. A saliva que estava residual ali estava bem espessa, viscosa, sabe? Quando fica até com aquele odor, parece estar cheirando baba, né? Mais concentrada, mais forte. A mucosa oral dele estava super fininha, estava friável e eu observei que ele já estava com múltiplos pontinhos de cárie cervical, né? Aquela cárie bem escura na região do colo. E na região posterior esquerda, ali inferior, do incômodo, o que ele estava relatando, o que eu observei? Ele tinha uma restauração no dente 37 que estava bem extensa e ela estava fraturada. Ele tinha dor na hora que a gente fazia percussão, na hora da palpação ele também tinha dor e ele já tinha mobilidade grau 1. A higiene oral dele estava regular. E aí fui fazer o exame radiográfico, né? A gente foi fazer uma panorâmica onde eu verifiquei que ele tinha uma lesão cariosa bem profunda nesse dente 37 e já tinha envolvimento pulpar nesse dente, né? Só que, observando no relatório dele, essa região do dente 37 era uma região que tinha sido envolvida ali na programação de incidência de radiação. Então, essa região do 37 tinha recebido a radiação, né, a energia na radioterapia. Então, era um dente irradiado. E uma coisa que me deixou muito feliz,
ele tinha naquele momento a ausência de sinais radiográficos para osteoradionecrose, que era, na verdade, meu maior medo na hora que ele começou a relatar que ele estava sentindo dor, né? Então, naquele momento eu não tinha ainda sinal nenhum radiográfico que tinha uma presença de osteoradionecrose, né? Então, meu diagnóstico final ali foi, eu notei que eu tinha sim uma necrose pulpar no dente 37 e eu tinha um paciente de alto risco para osteoradionecrose, né? Porque ele tinha feito radioterapia prévia e aquela região do 37 tinha sido envolvida nessa radioterapia. Paciente tinha uma baita de uma xerostomia pós-radioterapia e já tinha a presença de cárie de radiação. Então, tudo isso eu avaliei ali no meu exame clínico, né? Muito bem. Então, o paciente já me contou a história dele, eu verifiquei as necessidades odontológicas. O que me falta agora? Planejar o caso. Só que para planejar o caso, eu vou ter que fazer uma avaliação de risco para esse paciente. Dessa forma, eu vou conseguir planejar o meu caso de forma segura. Vocês concordam com isso? Fala, Patati. Sim ou não? E já aproveita e me fala uma coisa. Se você concorda que eu tenho que planejar, que risco você acha que esse paciente é? Baixo? Médio? Ou um paciente de alto risco para o procedimento que eu vou fazer? O que vocês acham? Interage com a Tati. Senão eu fico solitária. Só aqui olhando, olhando, olhando. Fala comigo. Escreve. Oi, Tati. Alto risco, baixo risco, moderado risco? O que você acha? Já sei que vocês estão digitando. Vou esperar, vou esperar, vou esperar. Tati, acho que eu tô em dúvida do risco. Muito bem. Então, garanto que daqui a pouco você não vai ter dúvida do risco do paciente. Para isso, você sabe que eu não sei só contar o que eu fiz. Então, eu preciso da aula. Então, hora da aula. Vamos lá? Aula de avaliação de risco? Então, para a gente avaliar o risco, vamos destrinchar o caso do jeito que a Tati gosta. Então, vamos lá. Primeiro, vou pegar tudo que o paciente me falou e contar para vocês como que é o meu raciocínio estruturado para poder planejar esse caso, certo? Então, como que eu classifiquei esse paciente? Primeiro ele me contou que ele tinha recebido 66 grays, não foi isso? De radiação total. Muito bem. Na hora que a gente fala em 60 grays, a gente vai para a literatura e observa que é uma dosagem bastante alta. Essa dosagem, acima de 60 centigrays, já torna o paciente um paciente de alto risco para procedimentos. Então, eu acabei de responder para você a pergunta que eu lhes fiz. Então, olha só, é um paciente com qual grau de risco para procedimento cirúrgico? É um procedimento de alto risco. Por quê? Acima de 60 grays já é alto risco. Ele fez 66 grays. A gente tinha, então, essa dosagem maior que 60 grays, que é uma dosagem de risco. O campo irradiado envolveu a mandíbula, bem naquele dente que ele estava com dor. E eu poderia ter uma alteração vascular óssea. Por quê? Porque foi uma região envolvida. Não entendi nada que você falou. O que é essa alteração vascular óssea? Quando o paciente toma essa incidência de radioterapia, na região irradiada, imaginem, pessoal, que acontece uma
hipovascularização. Então, vai ter uma vasoconstrição, né? Os vasos sanguíneos que passam naquela região, eles vão ficar mais fininhos, eles ficam com uma luz bem diminuída. Então, quer dizer que naquela região irradiada passa menos sangue. Se passa menos sangue, é uma região que vai receber menos vascularização, menos sangue, menos oxigênio. Então, vai ser uma região que vai receber menos nutrição. Uma região que recebe menos nutrição sanguínea, menos oxigênio, ela vai cicatrizar melhor ou pior? Muito pior. Então, eu já desconfio que esse paciente, nessa região irradiada, vai ter uma cicatrização alterada, certo? O que dá um prognóstico para mim que não é legal em se tratando de, por exemplo, cirurgia, certo? Então, vamos guardar essa informação. Muito bem. Outra coisa, né? Toda vez que a gente fala de dose de radioterapia, a gente vai ter, a hora que a gente fala em complicação, a gente vai estar na interdependência de 3 fatores. Então, primeiro, a dose total de radiação. E eu já adiantei para vocês que acima de 60 grays é uma radiação alta. Outra coisa, volume, né, de glândula ou tecido irradiado. Então, quanto mais glândula salivar foi envolvida naquela radiação, maior a chance de xerostomia do paciente. E ele estava reclamando bastante. E no exame clínico eu também percebi isso. Outro, a técnica de radioterapia que foi empregada. E aí, às vezes o paciente não sabe, mas vem escrito no dossiê. A técnica que ele utilizou, pessoal, foi a IMRT, tá? IMRT é uma técnica, assim, super precisa e que ela tem a chance de, realmente é uma super mira, né? Então, a chance de ter uma radiação em tecidos adjacentes ali diminui muito. Mas, mesmo usando um IMRT, os pacientes têm de 60% a 80% de chance de ter xerostomia. Então, esse paciente relatar que estava com xerostomia, ok, né? Ele estava dentro desse quadro aí de sequelas mesmo. Então, era condizente. Muito bem. Então, a gente percebeu que, segundo a dose, esse paciente era de alto risco. Classificamos. Agora, vamos falar um pouquinho das outras alterações que ele estava sentindo. Xerostomia. A xerostomia também ela está associada à dose, né? A dose em grays que esse paciente é irradiado. E aí eu tenho algumas dosagens que a literatura fala que podem lhes ajudar muito ali nesse diagnóstico, como por exemplo, em se tratando de dose aproximada de risco para xerostomia, hora que a gente fala numa irradiação de 20 a 30 grays, eu já tenho início de redução salivar. Então, a xerostomia vai reduzir ali tomando 20 a 30 grays. Hora que vai para 30 para 40 em cumulação, já entra no quadro de xerostomia moderada. Acima de 40, xerostomia significativa. E acima de 60, eu já posso ter um dano glandular severo. E às vezes, muitas vezes até permanente. Lembra quanto que esse paciente tinha tomado? 66. Então, olha que informação preciosa. Na hora que ele me fala que ele fez, ou que eu li que ele fez 66 grays, eu sei que ele passou de 60 e que realmente eu posso ter um dano permanente nessa glândula, certo? Então, é justificável essa xerostomia severa que ele está sentindo. Agora, olha só que informação legal, porque se você leu no dossiê do paciente que ele fez 40 grays, quer dizer, ele vai ter uma xerostomia moderada. Então, a gente já consegue estruturar o raciocínio de acordo com essa informação que a literatura nos dá, certo? E a radiação, queridos, ele afeta principalmente as glândulas serosas. Então, a parótida, né, é uma das
principais glândulas que são envolvidas nesse processo de radioterapia. E aí, essa rádio pode causar realmente destruição das células da glândula, pode reduzir produção salivar e essa saliva residual ela fica bastante espessa e até viscosa, né? Uma saliva grossa. Como eu falei para vocês, parece que cheira baba, né? Ela é mais concentrada. E aí as consequências clínicas disso é que uma das que o paciente falou, né, ele estava com dificuldade de engolir, principalmente alimentos secos, ele estava com dificuldade de mastigar, às vezes ele vai ficar com dificuldade para falar, pode ter disfagia e também aumenta o risco de cárie, que é uma das alterações que eu constatei. Ele já estava com pontos ali de cárie de radiação, certo? A xerostomia vai potencializar ainda mais essa ação. E aí eu quero contar para vocês o que os estudos falam sobre isso, né? Vamos trazer a ciência para ajudar a gente. A grande maioria dos estudos falam o seguinte, que acima de 26 grays, as parótidas já têm uma disfunção salivar significativa. E tumor de cabeça e pescoço, gente, dificilmente o paciente vai fazer menos que 60 grays. Então, quer dizer, xerostomia, envolvimento de glândula parótida é alguma coisa que fatalmente vai acontecer num paciente irradiado de cabeça e pescoço. É uma alteração que a gente vai esperar e vai ter que dominar ali para conseguir trazer conforto e melhorar a vida do nosso paciente, certo? Outra alteração que eu percebi, né? A cárie de radiação. A cárie de radiação, ela não é diretamente causada pela radiação, né, que o paciente vai receber ali, mas principalmente pelo conjunto de fatores que a radiação vai provocar. Então, a xerostomia, que a gente acabou de falar, a alteração da microbiota, né, que vai receber essa radiação e vai ficar totalmente modificada. A alteração de pH salivar, isso vai acontecer também. E diminuição de capacidade tampão, né, dessa saliva. Então, esse conjunto de ação vai propiciar ali o aparecimento de cárie de radiação. E, de novo, vamos trazer a literatura para ajudar a gente? O que a literatura fala de cárie de radiação para dose de radioterapia associada? Então, a literatura diz que se o paciente recebe mais que 30 grays, ele já tem um aumento importante de risco, 30 grays. E acima de 50 grays, ele vai ter um alto risco para cárie de radiação. Quanto que o nosso paciente tomou mesmo? Quanto que o meu paciente tomou? 66 grays. Então, quer dizer que ele tem um alto risco para cárie de radiação. Então, olha só, até agora a literatura acertou tudo o que estava acontecendo com o meu paciente e com as queixas e com o relato que ele me deu ali de desconforto na consulta inicial. E essa cárie de radiação, meus amigos, ela tem uma característica assim que é muito peculiar dela. Ela tem uma progressão rápida, rápida mesmo. Ela penetra, parece que decepa a coroa, sabe? E aí só sobra a raiz pra gente ter que sepultar, né? Ficar fazendo sepultamento ali. Então, ela tem uma característica muito dela. Às vezes, o paciente fica com o esmalte tão hipocalcificado que parece que ele fica até estilhaçado ou meio molenga, sabe? Já vi foto em livro, em aula eu mostro isso para os meninos, já vi foto em livro que você consegue cortar o esmalte assim com uma tesoura, de tão hipocalcificado e borrachoide que ele fica ali, de tanto perder cálcio, né, por conta das sessões. Então,
É um quadro que a gente tem que controlar, porque senão ele vai progredir com muita rapidez. E ela sempre é nessa região cervical, né? Sempre, na grande maioria dos casos, é na região cervical. Mas ela pode acontecer em incisal também, tá? Mas sempre em superfície lisa. E ela pode destruir um dente, gente, assim, poucos meses. É muito rápido. É avassalador. Então, quando a gente vê uma cárie dessa, a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão ela vai destruir, não um, vários dentes ali para o paciente, e aí a situação da gente para manejar fica ainda mais complicada posteriormente. E ainda, ele me disse que ele estava com alteração de paladar, que a gente chama de digeusia. Aí, de novo, isso é típico ou isso não é típico? É esperado ou isso não é esperado? Vamos chamar a literatura, a evidência científica para nos ajudar nisso? Muito bem. Então, na hora que a gente vai para a literatura, o que ela nos diz? Que se o paciente recebeu de 15 a 30 grays, eu já posso ter uma alteração inicial de paladar, tá? E é uma alteração que é muito mais fácil de reversão depois de 6 meses após a finalização da radioterapia. Se o paciente faz de 30 a 40 grays, eu já posso ter uma digeusia bem significativa. Vamos lembrar quanto que o meu paciente fez? Já decorei, Tati. 66 grays. Então, acima de 60 grays, o que a literatura fala para mim? Que eu posso ter até uma perda completa de paladar, que pode ser temporária ou permanente. Então, se o meu paciente que tomou 66 grays, ele estava ali não sentindo o paladar de alguns alimentos, graças a Deus, né? Então, ela foi ali parcial, ela podia ter sido completa por essa radiação recebida. Então, ela foi parcial, ótimo, né? Agora, o que é ruim nesse prognóstico? É sempre melhor que a gente pegue o paciente no máximo em 6 meses para a gente ter como medicar, ter como agir com esse paciente, né? E fazer com que esse paladar ele retorne mais rápido. Com 18 meses depois da última radioterapia, meu prognóstico já não fica tão bom para medicar esse paciente e melhorar essa questão, certo? Por que isso acontece, né? Fala assim, não entendi, Tati. Fez radiação, né? Fez radioterapia e perde o paladar por quê? Porque a radiação, ela age em botões gustativos, né? Pode agir em botão gustativo da língua, pode agir em nervo gustativo e saliva, que a gente falou um monte até agora, né? Que é super importante para dissolver substância gustativa também. Então, são essas 3 ações. E a consequência é, né? Redução do paladar mesmo, redução de apetite, perda nutricional. Às vezes o paciente perde peso porque não tem nem vontade de comer, né? Não sente o sabor das coisas. Então, ele pode até ficar hiponutrido ali. Em grande parte dos pacientes, você tem uma recuperação parcial de 6 a 12 meses, né? Principalmente se recebeu de 15 a 40 grays. No caso do paciente da Tati, ele recebeu 66 e já faziam 18 meses da última sessão. Por isso que eu disse a vocês que aí o prognóstico já não fica tão legal, né? Muito bem. Fechei o parênteses. Tati não aguenta, né? Se não dá uma aula para explicar tudo. Por quê? Porque eu acho super necessário para você entender qual foi a minha conduta. Então, esse foi meu raciocínio estruturado. Estruturei tudo e agora, sabendo de tudo isso, com as informações que o paciente me deu, fica muito mais simples de eu planejar a conduta de tratamento dele. Concordam? Vocês não se sentem mais seguros em tratar, em planejar esse paciente agora, depois dessa explanação? Fala pra Tati.
Ah, vi um coraçãozinho subindo. Gostei. Sobe mais coração, sobe mais coração. Quem gostou, sobe coração. É mais rápido, não precisa nem digitar. Sobe, 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 sobe. Isso, muito bem. Adorei. Agora veio um monte, veio um monte. Isso aí. Ah, agora eu tô toda cheia de coração. Vou fazer um também. Tô devolvendo. Muito bom. Então vamos falar da conduta, né? Para fechar o nosso sexto? Muito bem. Então, primeiro, eu descobri que eu tinha um paciente com baita de um risco alto, né? De osteoradionecrose, 66 centigrays. Então, a minha abordagem deveria ser conservadora, né? Para minha segurança e para a segurança do meu paciente. Então, diante desse risco, eu realmente tomei, né, uma abordagem conservadora e eu acredito que sempre deva ser, como cirurgião dentista, a nossa abordagem sempre que possível. Tem casos que não tem jeito, mas sempre que é possível a gente agir conservadoramente. Então, meu plano de tratamento, ele estava com dor, né? Então, era o controle dessa dor, né, com analgésicos, tratamento endodôntico desse dente 37. Eu queria evitar essa extração por conta do risco alto de osteoradionecrose, mas eu preciso abrir um parênteses aqui. É super importante fazer o tratamento endodôntico desse dente. A gente não pode ter medo disso. Por quê? Porque se essa endodontia, se esse foco apical ficar ativo lá, esse paciente também pode ter osteoradionecrose por esse foco infeccioso. Então é super importante a gente fazer essa endodontia, tá? Também eu precisava fazer o controle da xerostomia, prevenção dessa cárie de radiação que estava aparecendo ali, e eu precisava conscientizar esse paciente que ele tinha que fazer controle periódico aqui no consultório, né? Que eu precisava que ele viesse com intervalos menores para a gente acompanhar essas alterações ali mais de perto. Então, eu fiz o controle inicial de dor, eu optei pelo paracetamol 750, né? Para poder fazer o controle de dor e conscientizei ele que ele precisava melhorar a higiene oral, né? E fiz ele entender, isso é importante, que a gente precisava disso para tentar estacionar esse essa progressão da cárie de radiação nesse paciente, ok? E aí veio o tratamento endodôntico, né? Então a gente programou o tratamento endodôntico. Então a anestesia local, né? Ele era um paciente hipertenso estágio 1. Eu optei pela prelocaína, mas é um paciente, quando é hipertenso estágio 1, você pode fazer adrenérgico. Estágio 1 não tem problema, o problema está em estágio 2 e estágio 3. Como ele era um paciente estágio 1, estava controlado com losartana, bonitinho, você poderia estar usando adrenérgico, se você optasse por. Com uma técnica minimamente traumática, isolamento absoluto ok, e aqui eu abro um parênteses para irrigação. Para paciente que fez radioterapia, a gente sempre opta pela irrigação com clorexidina, né? E não pelo hipoclorito, pelo fato de não potencializar ali o risco de osteoradionecrose para esse osso, tá? Principalmente se tiver algum tipo de extravasamento, alguma coisa. Então, eu considero a clorexidina mais segura ali para esses casos, em se tratando de irrigação. E né, meu objetivo é manter o dente em função e evitar a extração, né, o quanto for possível ali desse paciente. Depois eu tinha que manejar a xerostomia, né? E aí, para manejar a xerostomia, a gente pode lançar mão de várias vertentes. Então, posso trabalhar com saliva artificial, né? Tem muitas que você pode mandar manipular. Eu adoro umectação oral. Adoro umectação oral, né? O gel sem sabor, o paciente usa bem, sem problema, funciona super. E você vai me perguntar assim, qual que você usa? Qual que você gosta? E eu vou te responder, depende. Depende do quê? Depende
Se é um paciente de consultório, se é um paciente de clínica escola, ou se é um paciente seu no serviço público. Vai depender do que o paciente pode pagar, certo? Vai depender do bolso do paciente. É lógico, eu amo Bioextra, mas nem todo paciente pode pagar Bioextra. E aí a gente tem outras alternativas. Aqui na minha cidade, você não encontra Bioextra na gôndola da farmácia, você tem que comprar via internet, né? Você pega um paciente idoso que não sabe mexer na internet, ou que o neto não vai ajudar, não tem como comprar. Então, a gente vai ter que prescrever o que é fácil para o paciente pegar na gôndola ou o que é possível o bolso dele pagar. Então, você pode agir, por exemplo, usar os nacionais, né? Você tem Perioquin, você tem Quincare, você tem Quinidrate, você tem Oral Care. Assim, hoje, graças a Deus, a gente tem N produtos que fazem essa função e que são maravilhosos, né? E que não tem gosto, que o paciente não reclama. Então, funciona muito bem. Aqui eu tô falando de xerostomia para radioterapia, mas você pode generalizar esse conceito para uma xerostomia, um paciente hipertenso e tudo mais, certo? Então é muito importante essa umectação para trazer conforto, melhora a qualidade de vida para o nosso paciente. E além da umectação, você pode também solicitar para ele, né, aumentar a ingestão hídrica, né, tomar mais líquido, tomar mais água. Algo que eu gosto de prescrever muito também é dentifrício fluoretado, né, pasta de dente com alta concentração de flúor para esses pacientes. Então, eu prescrevo a Ortogard da Colgate, que são 5.000 ppm de flúor ali por um tempo, para dar um up ali, para tentar fazer o controle dessas cáries de radiação. Gosto muito e, além disso, faço aplicação tópica de flúor. Aí você vai escolher se você quer usar verniz fluoretado, se quer fazer flúor com moldeira, se quer fazer flúor mousse, se quer fazer flúor gel, se quer fazer bochecho de flúor. Ok, mas você tem que fazer um flúor. A gente tem que trabalhar para essa cárie de radiação ali ceder. E conscientizar que esse paciente tem que fazer controle no seu consultório a cada 3 meses, né? E ainda fazendo um gancho nessa cárie de radiação, né? Assim, e aplica o verniz ou aplica o ionômero, que você se ajeitar. Então, se você achar que você tem que aplicar o ionômero, aplica, eu gosto, eu aplico. Eu só quero fazer controle com verniz. Ok, mas fica de olho, fica de perto, né? Fazer uma orientação dietética, uma higiene oral supervisionada, tudo isso funciona muito, 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 muito bem, tá? E tem o feedback para vocês, o follow-up ainda, né? Depois de 6 meses de acompanhamento, esse paciente teve ausência de dor, manutenção do dente, graças a Deus, tudo certinho. As cáries de radiação ficaram ali estacionadas, não tive uma progressão e melhorou muito ali a vida, a qualidade de vida do meu paciente. O que não ficou 100% foi a digeusia, tá? Normalmente eu entro com sulfato de zinco para controle, entrei, mas não teve o resultado que eu gostaria que tivesse. E eu acho que isso aconteceu por conta do tempo, né? Como eu falei para vocês, 18 meses, o prognóstico já é pior do que se eu tivesse pego esse paciente 6 meses, ou no máximo 1 ano depois da última sessão de radioterapia. Então o prognóstico muda, mas ele já estava avisado, por isso que é importante a gente ter esse respaldo teórico da literatura para poder até orientar o paciente, né, do que vai funcionar bem e do que não pode funcionar tão bem ali, né, que é uma tentativa e erro de acordo com o controle daquela alteração, né? Então, a gente percebeu que pacientes pós-radioterapia podem ter, né? Xerostomia, cárie de radiação, mucosite, trismo, osteoradionecrose. Meu paciente não tinha mucosite porque já faziam 18 meses que ele tinha feito a radioterapia, mas se você tivesse atendendo esse paciente durante a rádio, com certeza você teria que
protocolarmente ali lidar com essa alteração, né? Seja com laser terapia ou seja com corticoterapia, umectação, enfim, lançar o seu protocolo para mucosite. E, né, procedimentos cirúrgicos, principalmente extração, são desencadeantes importantes de osteoradionecrose. Então a gente deve evitar sempre que possível, né? Se tiver que lançar mão delas, a gente vai precisar de um protocolo todo especializado para isso, né? Então, tratamentos conservadores sempre devem ser priorizados na grande maioria das vezes, sempre que nos for possível, né? Lançar mão deles. Então, esse foi meu paciente de hoje, né? Classicão ali, tentei pegar um caso onde tivesse bastante riqueza de detalhes para que eu pudesse trazer à tona toda essa teoria, como eu disse, para quem já conhece muito poder relembrar, para quem está entrando nesse mundo agora, já poder adquirir esses conteúdos e se sentir mais seguro, né, para a prática clínica, para o atendimento odontológico desses pacientes que está cada vez mais frequentes, né? E lembrar o seguinte, gente, que para paciente irradiado, muitas vezes o melhor tratamento não é o mais rápido, mas sim o mais conservador. Leva isso como mantra na sua mente quando você estiver tratando um paciente pós-radioterapia. Nem sempre, né, o melhor é o mais rápido, né, mas sim o mais conservador. Então é mais seguro para o paciente e mais seguro para a gente. Então, para finalizar, vou lembrar para você que a live vai ficar disponível ainda hoje e depois segue lá para o canal do YouTube. Então, se você ainda não me segue no YouTube, vai lá e se inscreve no canal, porque ela vai ficar. Às vezes você vai esquecer, eu falei tanta coisa para você, você vai esquecer na hora que precisar da informação que a Tati deu. Eu falei de tantos grays, tantos centigrays. Na hora que você precisar lembrar do tal do Grey, vai lá no YouTube, na live da Tati, que vai ficar lá no perfil, e retoma, assiste quantas vezes for necessário. E se você ainda não se inscreveu para Masterclass Dentista Seguro, não deixa de clicar aqui na bio para poder se inscrever gratuitamente. Tá com a Tati no dia 23, que a gente vai falar de manejo medicamentoso em paciente polifarmácia, né? O nosso novo paciente rotineiro do consultório. Queridos, obrigada pela presença, obrigada pela audiência e a frase de sexta-feira? Sextou. Um beijo gigante. Até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus.